Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Falar sobre perdão é sempre muito difícil, porque das expressões de amor e de caridade a ser vivida, é uma das mais difíceis, porque todos nós temos muita dificuldade em perdoar, verdadeiramente perdoar. E a caridade também envolve a prática do perdão. Na questão 866, pergunta Kardec no Livro dos Espíritos o seguinte: o que é a caridade segundo Jesus e como Jesus a vê? E os benfeitores respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, perdoar também é ser caridoso. Mas nós somos ainda espíritos muito imperfeitos e não compreendemos muito bem como o perdão é, como o perdão verdadeiro realmente é. Natural, nós temos essas dúvidas, porque estamos em um planeta onde ainda o mal predomina. Planeta onde as provas e expiações é o que aqui acontece. Desse modo, o egoísmo e o orgulho é o que normalmente baseia as nossas relações com nossos irmãos. Então, essa condição temporária, naturalmente, vai gerar entre nós ofensas, conflitos, desenganos, cada um buscando seu interesse pessoal, e isso gera embate, isso gera briga, isso gera perversidade e crueldade de um para com o outro. Mas natural também que isso ocorra, já que nós estamos em um processo de evolução. E o próprio Mestre Jesus nos disse: no mundo encontrareis escândalos que são inevitáveis, porém, ai do homem que o causar. Existe um filósofo chamado Tolstói, um filósofo russo, que dizia assim, que nós somos como porcos espinhos. Quando dois porcos espinhos se relacionam, eles acabam espinhando um ao outro. Então, em nossa existência, nós teremos com toda certeza necessidade do perdão e da indulgência para com os nossos irmãos. E isso é de extrema importância para que possamos ter uma estabilidade emocional, uma estabilidade física e espiritual. Portanto, é uma ilusão pensar que nós não precisaremos perdoar em nossa vida física. Importante que tenhamos sempre esse mente. Então, dessa forma, é relevante desenvolvermos esta face do amor. À luz da doutrina espírita, pessoal, perdoar é superar sempre todo sentimento perturbador que essa dor nos causou. É evitar sempre o revide, renunciar ao revide. É sacrificar o nosso ego, que de forma justa, claro, se diz ofendido. É olhar o outro irmão, que também erra, como eu mesmo. Porque quando eu erro, eu peço sempre uma segunda chance. Então é necessário, nessa hora, superar o orgulho, o sentimento perturbador que essa ação que nós sofremos pelo nosso irmão acaba gerando ódio, gera vingança, gera dissensões entre todos. E sem essa virtude, sem a prática do perdão, nós não encontraremos a felicidade, nós não encontraremos uma consciência em paz, e muito menos o reino dos céus que o nosso mestre prometeu. Porque o ódio gerado a partir dessa ação que nós recebemos do nosso irmão, então, nos aprisiona sempre nessa cadeia de pensamentos, nessa cadeia de orgulho e egoísmo. Então, eu me uno ao meu algoz, e o meu algoz se une também à vítima. E aí, nesses direcionamentos de ódio, de orgulho, os pensamentos deletérios acabam tocando um ao outro. E nós acabamos, desse modo, então, muitas vezes, sendo maledicentes, sendo vingativos e até mesmo assassinando um ao outro. E o pior de tudo, pessoal, que além disso tudo, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse conflito, pode continuar até mesmo em outras existências. Por isso, a importância real do perdão. E é muito triste quando nós escutamos um dos nossos irmãos que foi ofendido e diz assim que tem o direito de fazer justiça. Não, eu fui ofendido, eu prejudicado, não tem direito de fazer justiça. Torna-se tão justiceiro. Porque quem se comporta assim, quando é o ofensor, na maioria das vezes não pede desculpa. Se justifica, diz que foi provocado, que a circunstância pediu que essa ação fosse realizada,
não admite os seus erros. E quando, então, percebe que está errado, recalca essa experiência no seu inconsciente, recalca tudo isso, soterra essa experiência, dizendo que não, está tudo bem, foi só uma circunstância, e isso vai trazer muitos danos no futuro. Mas também nós precisamos compreender que quando somos ofendidos, nós temos essa ideia de justiçar-se. Todos nós pensamos, poxa, mas eu fui ofendido, preciso demonstrar o erro para esse irmão que fez isso, preciso mostrar para ele que realmente ele me fez o mal. E muitos de nós, ao invés de fazer só isso, mantém ressentimento, mantém mágoa, mantém rancor, mantém essa dor da justiça que acaba nos fazendo muito mal. E a benfeitora Joana de Ângeles nos explica, nos ensina, que tal postura causa aborrecimento, causa perturbação, causa muito desequilíbrio. Porque quando, pessoal, nós preservamos esses sentimentos inferiores, nós acabamos o tempo todo vitalizando essa ocorrência. Então, por exemplo, eu sofro o mal, me prejudico. E ao invés de eu tentar perdoar, tentar me esforçar, eu até digo que perdoei, mas fico o tempo todo revivendo a circunstância, gerando rancor, gerando ressentimento, pensando, toda vez voltando e renovando cada vez mais as energias que gerou essa dor. E isso, inclusive, me une a esse algoz, porque em todo momento eu lembro disso. Então eu penso, uma ofensa que eu recebi 10 anos atrás e continuo pensando, poxa, por que fez isso comigo? Então eu revivo isso na minha memória o tempo todo e realmente isso me causa muito mal. E ela complementa dizendo que o mal não se torna só psíquico, mas também fisiologicamente. Nós entendemos que o corpo físico é uma continuação da mente. Então, a partir do momento em que esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa atuam desgovernados, nós acabamos afetando poderosamente o nosso organismo. Porque nós liberamos, pessoal, através dessas vibrações deletérias, energias, nosso sistema nervoso central. Então, essas energias, através da movimentação do sistema nervoso central, afetam o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, o aparelho endócrino, o sistema endócrino. E o sistema endócrino, então, com essas energias afetando, acaba desgovernando totalmente o nosso corpo físico, especialmente o nosso sistema imunológico. Então é importante nós entendamos que ressentimento e mágoa causam doenças psicossomáticas em nós também. Então por que nós ficamos o tempo todo gerando rancor, pensando isso, revivendo essa circunstância o tempo todo? E quando nos fazemos inimigos de alguém, realmente o sentimento que nos toma é a vingança, é a maledicência, é a perversidade, é a crueldade. E eu vou fazer tudo o que eu puder para atacar, para prejudicar, para alcançar os meus objetivos. Vamos julgar quem faz isso? Claro que não. Muitas vezes nós somos os que estamos atuando dessa maneira. E isso ocorre naturalmente quando somos prejudicados, intencionalmente ou não, porque a ideia de ser justiceiro é o que toma conta de nós. Então, pensamos assim, mas eu preciso que seja respeitado os meus direitos. E esse irmão não respeitou os meus direitos. Ele não viveu o que deveria viver, ele atingiu, ele buscou me causar dor e sofrimento. Embora, pessoal, muitas vezes ele só fez isso porque nós estávamos no caminho desse irmão. Não fez isso atingindo a cada um de nós pessoalmente. Simplesmente cruzamos o seu caminho, o egoísmo é tão grande, o orgulho é tão grande que não vou deixar atrapalhar minha vida, e passa por cima. Mas quando somos nós que fazemos isso, nós simplesmente olhamos e pensamos assim, bom, vou pedir perdão a Deus, sou um espírito imperfeito, não vou acertar sempre, necessito de indulgência, necessito de amparo, Deus vai me perdoar, está tudo bem. Mas quando é conosco, nós não fazemos isso. Nós temos dois valores diferentes. Para mim é uma coisa e para o outro é outra. E aí essa energia acaba gerando cada vez mais transtorno em nossas vidas e pode arrastar-se a outras encarnações. Então, muitas vezes, quando nós alimentamos esse sentimento por muito tempo, nós acabamos nos tornando cobradores espirituais. E aí desencarnamos, continuamos nessa lamentável situação de vingança, com esse terrível transtorno mental que nós estamos o tempo todo vivendo, e nos aproximamos dos nossos irmãos que nos ofenderam no passado para justiçar-se. E se nós não fazemos isso, muitas vezes, quando nós não perdoamos, quando nós não estamos realmente
intencionados a perdoar, esse irmão chega próximo de nós, busca através de nós esse perdão, e nós alimentamos o tempo todo o ódio. Então outros irmãos que pensam como nós, desencarnados, nos estimulam a fazermos justiça com as nossas próprias mãos. E acabam então tornando-se obsessores de nós. Porque nós nos atraímos através da nossa vontade. Nós nos atraímos porque nós só pensamos em vingança. Então esses irmãos, estimulados pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, aproximam-se de nós, então nos auxiliam a buscarmos essa vingança. E aí nós muitas vezes colocamos a culpa no obsessor. O obsessor, que na doutrina espírita, é como se fosse o diabo da igreja católica ou da igreja evangélica. Nós aqui não acreditamos nisso, mas muitas vezes hoje nós temos a ideia de que o obsessor transformou-se no diabo, que o umbral é o inferno. E nós estamos totalmente errados, porque somos nós que atraímos esses irmãos ao nosso lado. Como esperar que eu, pensando o tempo todo em ódio, em maledicência, em injustiçar-se, atrairei bons pensamentos? Atrairei bons irmãos. Nós somos ligados pela lei de sintonia. Só surgem ao nosso lado irmãos que pensam e agem como nós. Então, se a minha ideia é sempre vingança, quem vai aproximar-se de mim? Espíritos que também querem vingança e vão me estimular nesse processo de vingança. E então começam as obsessões, e muitas vezes essas obsessões começam simplesmente por pensamentos, transformam-se em controle do pensamento e muitas vezes no controle do ato. Por isso é importante, meus irmãos, que nós realmente tentemos perdoar. Como já dizia Paulo de Tarso, ele falou o seguinte para nós: irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr a sua ira. Ou seja, naturalmente nós sentiremos raiva, naturalmente nós sentiremos atingidos, mas para que vitalizar todo o tempo essa nossa dor? Para que vitalizar todo o tempo essa nossa angústia, essa nossa aflição? Para que é que nós vivemos o tempo todo essa experiência que no passado já nos prejudicou? Importante então nós entendermos isso, porque se nós levarmos essa dor para depois do túmulo, pessoal, ela atingirá a nós de maneira muito mais profunda. Porque nós precisamos compreender que não é a desencarnação não é um passe de mágica. A morte do corpo não liberta o espírito das suas capacidades nobres, das suas capacidades inferiores. Nós mantemos a conduta que nos tipifica. Então, desencarnados, nós seremos os mesmos que somos hoje. As nossas dores, nossas dificuldades permanecerão conosco. E desencarnados, sabendo que podemos agir mais diretamente, muitas vezes vamos tentar prejudicar esse nosso irmão. E essa dor se prolonga. Muitas vezes, pessoal, nós contamos isso muito em reuniões mediúnicas, às vezes por 100, 200, 300, 500 anos, por várias encarnações. Essa perseguição o tempo todo essa perseguição. E muitas vezes nós somos os perseguidores ou também somos os perseguidos. Porque esse irmão que nos persegue, ele olha para nós, ele sonda a nossa mente, ele sonda o nosso perispírito e vê que nós nos arrependemos, que nós não modificamos nossa conduta. E o que ele faz? Acha ali uma chave para continuar tentando fazer justiça. Porque se ele chegasse até nós, embora nós tenhamos ofendido, e ele chegasse até nós e percebesse que nós estamos modificados, arrependidos do que fizemos, ele não faria mais nada. Ele não buscaria mais nos estimular ao ódio, nos estimular à dificuldade, porque nós nos modificamos. Então, muitas vezes, esse que nós agredimos, ou que foi agredido por nós, depois da morte física, continua próximo de nós. Por isso a importância do perdão. Perdoar, inclusive, pessoal, os mais próximos a nós. Aqueles que nós amamos e que muitas vezes nos traem, que muitas vezes nos colocam em dificuldade. Nosso Mestre Jesus, no livro Boa Nova, capítulo 3, que fala sobre as bodas de Canaã, conversando com Pedro, Pedro pergunta para Jesus por que é que ele realizou aquilo, e ele explica então para Pedro por que é que ele fez, entre aspas, o milagre do vinho. Então Pedro diz para ele, porque ele fez isso, e Jesus fala assim: Pedro, você sabe como é bom fazer bem aos seus irmãos, aos seus amigos? E aí Pedro continua conversando com ele, e chega uma hora que ele pergunta assim: mas mestre, o que fazer então quando um desses nossos amigos é aquele mais ingrato, é aquele que realmente nos prejudica?
E aí Jesus responde a Pedro que, mesmo que se um dia o irmão que você ajudou, que você realmente amou, prejudicá-lo a ponto de deixá-lo em dificuldade extrema, fique em paz, porque o que você fez de bem a ele nunca será tirado de você. A tua consciência deve ficar em paz, porque não foi você quem causou esse processo a esse irmão. E nessa forma a gente percebe que aquele que realmente não perdoa, não percebe que esse irmão que o atingiu perdeu o sentido da vida. Porque quando a gente começa a procurar afligir os demais, é porque estamos muito aturdidos, estamos numa dificuldade interna muito grande, a infelicidade nossa é muito grande. Então nós olhamos a vida com dor e queremos não prejudicar a todos, porque tudo para nós é difícil, então eu vou também dificultar a vida do outro. E esse é um processo natural daquele que sempre agride, aquele que sempre busca prejudicar. Por isso é necessário, pensando assim, que nós perdoemos realmente todo tipo de ofensa, de ofensor, de difamador, de traidor, porque todos esses irmãos que praticam isso, inclusive nós também, quando estamos nessa condição, estamos necessitando de tratamento. Somos como doentes da alma. E é um irmão que sofre agora e sofrerá depois os efeitos dessa conduta perturbadora. Mas é claro que nós não precisamos concordar com o ato que nos foi infligido. Perdoar não é dizer assim, não, tudo bem, está certo, eu não vou fazer nada, até porque a gente não consegue fazer isso. Ninguém consegue calar realmente a emoção só pela razão. É entender que a conduta foi errada e que esse irmão está nessa circunstância adoentado emocionalmente, adoentado internamente. Então, se tem a oportunidade, como fala a bem-aventurada Joana de Ângeles, se expõe a esse irmão e diz a ele: meu irmão, você me feriu, você me machucou, expõe tua dor, mostra os sentimentos, conversa com ele, busca tentar apaziguar essa circunstância, para que então possa, de certo modo, apaziguar e deixar tudo mais tranquilo. Se não tem essa oportunidade de fazer isso, ou se não consegue muito fazer isso, porque muitos de nós não conseguem fazer isso, se sente tão atingido, foi algo tão grave, que não consegue olhar para esse outro irmão e falar assim, não, vou conversar com ele. Realmente é muito difícil. Mas então, pessoal, que pelo menos não revive, que não faça algo muito pior, que não ceda à tentação da justiça com as próprias mãos, porque muitas vezes nós somos atingidos e atingimos esse irmão de forma muito pior, porque nos sentimos necessidade de justiçar. Portanto, é necessário que tenhamos essa conduta em nosso pensamento. Mas o perdão, como eu falei no início, não é algo simples. Não basta que vocês recebam, que nós recebamos esse conhecimento para sair daqui perdoando. Não é assim tão fácil. Então é importante, antes de mais nada, nós olharmos para dentro de nós, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e tentarmos e buscarmos nos perdoar. Porque muitos de nós guardam ressentimentos dos nossos erros de 10, de 20, de 30 anos atrás, e não conseguem realmente perdoar-se. Todo momento com que essa experiência ressurge em nós, nós nos causamos dor, nós nos atingimos, nós nos prejudicamos, nós afirmamos a nós mesmos que não merecemos o perdão. Então é importante que o perdão comece por nós mesmos. E que o perdão também comece a partir do momento em que eu prejudico o outro. Porque quantas vezes, pessoal, na nossa caminhada pela vida, nós não somos o que prejudica? Nós não somos aquele que agride, nós não somos aquele que dificulta a vida do outro. Muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, mas está fazendo. Então é importante a gente auto-perdoar-se. Mas auto-perdoar-se não é justificar-se, dizer assim, não, está tudo bem, não vou fazer nada, está tudo certo. É admitir realmente o erro que causou e não terceirizar essa culpa. É realmente dizer assim, olha, eu causei o mal, eu preciso refazer. Eu me sinto hoje muito sujo, muito perfeito pelo meu passado, mas eu preciso me perdoar. Não posso mais levar comigo essa dor, porque essa dor me faz olhar a vida com dor. Dessa forma, eu nunca vou conseguir me relacionar bem com os meus irmãos. Então é importante, pessoal, nesse momento, admitirmos e aceitarmos que é necessário o perdão. Necessário porque eu preciso de perdão, eu preciso de indulgência. Como é que eu vou exigir do outro, ou não vou dar para o outro, se eu também não penso, não faço isso? Como esperar que Deus me perdoe? Ou melhor, Deus não perdoa porque Deus não se ofende?
se eu não ofereço perdão a ninguém? Como pedir misericórdia se eu também não ofereço misericórdia? Qual é a justiça nessa circunstância? Porque nós, na maioria das vezes, somos os algozes e não percebemos isso. Como é pensar dessa forma? Porque se muitas vezes nós somos inflexíveis, nós somos exigentes, nós somos muito duros em uma circunstância muito simples, como pensar que a gente realmente vai poder perdoar? E como pensar que a gente vai ser perdoado também quando nós fizermos o mal? Por isso a importância de nós realmente admitirmos e perdoarmos o tempo todo, porque nós também erramos o tempo todo. E pessoal, isso não é uma conversa de religiosa, não é algo utópico, é algo necessário para nossas vidas, é algo a ser pensado, refletido, porque nós, na maioria das vezes, repito, somos aquele que causa o sofrimento. Nas palavras que dizemos muitas vezes para nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, palavras impensadas, que muitas vezes causam muito mais dor do que uma agressão física. Na nossa conduta com os nossos irmãos no trabalho, por exemplo, no dia a dia, no trânsito, qualquer circunstância, muitas vezes somos nós aquele que ofende e não nos damos conta. Somos tão autocentrados em nós mesmos que fazemos só o que nos interessa e vamos passando por tudo e por todos e não fazemos absolutamente nada em benefício do outro. E aí queremos cobrar da vida que a vida faça por nós. Então essa forma de enxergar vai ser nos causadores de sofrimento. Por isso a importância de aceitarmos. Pai, preciso de perdão, preciso que o outro me perdoe, mas também preciso dar o perdão, porque é dando, como dizia Francisco de Assis, que nós também receberemos. Então é importante entendermos que se eu preciso, antes de mais nada, é necessário que eu dê. Se eu preciso de amor, que eu dê amor. Se eu preciso de indulgência, que eu dê indulgência. Se eu preciso de benevolência, que eu dê benevolência. Se eu preciso de perdão, que eu ofereça o perdão. Mas há duas maneiras bem distintas de perdoar. Uma, que só fala da boca para fora, que diz assim: não, eu te perdoo, que é o perdão dos lábios, como nos ensina o Evangelho, que fala: não, eu perdoo você, mas não quero mais ver você na minha frente, não quero mais conversar com você. E secretamente ainda pensa assim: mas Deus vai fazer justiça com você, Deus vai fazer a justiça. Então, quando vê a pessoa sofrendo muitas vezes, sente-se feliz. Será que isso é realmente perdoar? Perdoar é muito além disso, pessoal, porque o perdão cristão, ele realmente esquece a ofensa recebida. Mas como assim esquecer uma ofensa recebida? Esquecer no sentido de não alimentar essa circunstância, não ficar revivendo o tempo todo. Foi agredido há uma semana atrás, um ano atrás, 10 anos atrás, repensando. Então não alimenta essa energia, liberta-se desse processo, pensa que tudo bem, a vida segue, não fica mais só pensando e revivendo, porque isso nos torna rancorosos. Nós alimentamos o ódio em nosso coração. Então é importante que nós realmente deixemos de lado essa circunstância para que nós sejamos felizes. E claro, se nós conseguirmos sublimar ainda mais esse ato, que possamos, como nos fala no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, perdoar, orando e desejando e praticando o bem ao nosso algoz. Porque aí está realmente o perdão verdadeiro, que não se reconhece só pelas palavras, mas especialmente pelos nossos atos. Então, para que nós possamos finalizar essa fala de hoje, que lembremos do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus sempre perdoou, incondicionalmente, indistintamente. Jesus perdoava, Jesus amava. Como é que ele se comportava com os que o agrediam? Os amando. Quando estava na cruz, Jesus, passando um dos guardiões que estavam o machucando, um dos que estavam ao seu lado, um dos crucificados ao seu lado, disse bem assim para esse guardião, para esse soldado: veja, você o machuca e ele ora por você. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia, Jesus é um padrão de referência, é um padrão de comportamento. Se nós nos dizemos cristãos espíritas, nós precisamos compreender que o caminho é o perdão. Não basta estarmos aqui na casa espírita, na igreja católica, nós dizemos cristãos, se nós não vivemos Jesus. É tirá-lo realmente da cruz e colocá-lo ao nosso lado, guiando a nossa vida, olhando para as circunstâncias que nos cercam, os irmãos
que o tempo todo age parecido conosco, pensando muito mais no egoísmo, no orgulho, perdoá-los, assim como fazia Jesus. Porque isso vai nos trazer bem-estar, vida, saúde, porque Jesus é isso. Jesus é saúde, é bem-estar. Jesus nos liberta realmente da ignorância. Essa ignorância que nos faz buscar o egoísmo, buscar o orgulho. Então, com Jesus em nossas vidas, nós conseguimos conviver em paz com os nossos irmãos. Mesmo que sejamos agredidos, perseguidos, caluniados, as circunstâncias se tornam mais brandas, porque compreendemos que o outro pensa e vive da mesma maneira que eu. E nós temos o exemplo do Mestre Jesus, um homem que encarnado aqui realizou tudo que nós podemos realizar. E dessa forma, então, nós conseguimos encontrar, de certo modo, a paz que poderemos ter aqui nesse planeta de provas e expiações. Por isso, o caminho é sempre o perdão. E não muitas vezes perdoar pelo outro, mas por mim mesmo, para que eu me liberte dessa condição. Para que eu não me ligue mais a essa circunstância, independentemente do outro, como o outro está, como o outro vive, como o outro pensa, eu me libertei disso. E num processo futuro, onde novas agressões surgirem, a indulgência e o perdão, estimulado anteriormente, me ajudará a suportar uma nova experiência dolorosa. E também, quando eu for o algoz, que eu pense, necessário então que eu perdoe, somos iguais, eu e aquele que me ofendeu somos os mesmos, porque estamos na mesma condição evolutiva. E um dia nós ofenderemos, e um dia seremos ofendidos. Portanto, então, nos conscientizemos disso. E quando Jesus movimenta a nossa vida, tudo se torna muito mais fácil, porque eu tenho esse modelo, esse guia, que me mostra o caminho a ser seguido. E aí eu olho para os meus irmãos com mais calma, com mais tranquilidade, com menos enfrentamento, com menos dor. Não enxergo só neles o que tem de negativo, enxergo também o que tem de positivo. E vivo mais em paz. E as agressões, quando chegam, não me tocam mais profundamente. Não tem mais a mesma força de me prejudicar. Porque eu as encaro de uma maneira diferente. Eu me modifiquei, eu cresci, eu evoluí. Então, eu me torno, de certo modo, mais consciente, muito mais fortalecido ultimamente. E os embates externos não me prejudicam como me prejudicavam no passado. Esse, então, meus irmãos, é o processo do perdão que a doutrina espírita oferece. Veja, é um esforço muito grande que nós precisamos realizar. Mas esse esforço vale a pena, porque e eu acredito que muitos de vocês, muitos de nós que estamos aqui, revivemos condições do passado. Quando liberta-se, se sente melhor, se sente mais tranquilo, se sente mais animado aos enfrentamentos seguintes. E aí, animados então pelo Mestre Jesus, nós conseguimos compreender quando ele nos fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os sedentos, que têm fome de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Obrigado a todos pela atenção. Vamos passar agora então, pessoal, para o nosso passe edificado. Peço aos membros pacientes que venham até a frente. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus: por favor, Pai da vida, nos ampara para que possamos realmente perdoar os nossos irmãos. Mas que possamos, antes disso, olharmos para dentro de nós com humildade, com tranquilidade, com honestidade, para perceber como nós nos comportamos quando somos agressores, como nós nos comportamos quando vemos um irmão que julgamos estar atrapalhando o nosso caminho, o que faríamos e o que fazemos, e que desse modo possamos compreender que a justiça é sempre para ambos os lados, não só para mim, mas também para o meu irmão. E quando eu erro, a minha consciência me cobra, então eu vou rapidamente buscar ao Pai e pedir perdão. E por que é que não ofereço? Pai da vida, nos inspira então
para que possamos realmente nos condicionarmos a essa vivência, na prática do perdão, para que possamos realmente buscarmos uma relação mais tranquila, mais harmoniosa com nossos irmãos, independentemente de como se comporte, para que possamos nos libertar profundamente das energias que a dor, que o ódio causa a nós. Porque aquele que perdoa é mais feliz, é mais tranquilo, está desarmado perante seu irmão. Mas nós não conseguimos modificar nossa razão simplesmente, nossa emoção simplesmente pela razão. Então nos ajuda, Pai, por favor, a realizarmos esse processo de perdão interior para podermos perdoar também os nossos irmãos. E que possamos olhá-los como nos olhamos, humanos em processo de crescimento, imperfeitos que vão errar. Desse modo, estaremos mais felizes, animados sempre pelo exemplo do nosso Mestre Jesus. Pai da vida, nos inspira então para que voltemos aos nossos lares harmonizados e equilibrados por esse conhecimento, para que possamos realmente vivenciar nosso dia a dia. Na hora de dor, Pai, nos ajuda para que possamos colocar em prática. Felizes e agradecidos, pedimos então permissão para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja. Obrigado, amiga. Vocês.